Okay, it's me, is it now? Okay, good. Okay, hello everybody. My name is Mark Saban. I'm very happy to be here with you. It's a real pleasure to be traveling in Brazil and to meet so many people who are interested, genuinely interested in Jung and Jungian psychology and post-Jungian psychology. Prazer estar aqui no Brasil, com pessoas interessadas em psicologia junguiana e pós-junguiana, genuinamente. I get the real feeling that in Brazil this interest is, there's an excitement and eu sinto que aqui no Brasil tem interesse muito grande todo mundo. Yeah, a real interest and in the academic area. Obviously, everywhere in the world there are Jungian analysts, most places, but it's unusual to find such interest in the academic world. E aqui eu acho interessante que aqui tem interesse genuíno na parte acadêmica da psicologia junguiana, além da psicologia clínica. Okay, so what I want to do today is to talk to you a bit about my own research. And, you know, I'm bored of hearing myself talk about my own research. So what I'm looking forward to is having a conversation with you about it and giving you the opportunity to, you know, engage with it and hopefully something interesting. Gostaria de conversar com vocês sobre a pesquisa. Okay, so go to the first slide, please. Yeah. So here we are. This is the old man. He's, as we all know, mostly active in the 20th century, but obviously he was born in the 19th century, and I think that shows. Esse é o Jung, ele estava bastante ativo no século XX, mas ele nasceu no século XIX, né? E aparentemente dá para ver. And one of the problems. One of the problems we have, of course, is that Jung is a dead white European man. Dos problemas é que o Jung é homem branco europeu já morto. Just like lots of other dead white European men. Com vários outros homens brancos europeus mortos. So what could he possibly have to say to us in the 21st century? And what could he possibly have to say to a young, vibrant nation like Brazil in the 21st century? O que ele tem para falar para a gente no século XXI e o que ele tem para falar para a gente no Brasil, que é um país jovem e vibrante no século XXI? So isn't Jung just a follower of Freud who just went a bit weird and mystical? Jung não é só seguidor de Freud que foi meio estranho nisso. No. Não. In truth, as I think you all here know, Jung has a unique psychology, quite separate from that of Freud and psychoanalysis. His psychology is derived from many different sources, of which Freud is only one and not the most important, I would say. Ouvindo que ele não é seguidor de Freud, a gente tem que saber que o Jung, ele deriva sua psicologia de várias fontes diferentes e o Freud é apenas uma delas. And I've written a bit about the profound difference between the Jung's model of the psyche, which I characterize as multiple. Eu já escrevi bastante sobre o modelo junguiano da psique, que eu caracterizo como múltipla. And the difference between that and Freud's. So in this article, I discussed that, if you're interested in looking at that. Eu discuto nesse artigo justamente essa diferença também com a teoria freudiana. So the problem that I think Jung's psychology is really intended to tackle, both in the psychology of the individual and in the wider culture. Para mim, o que a teoria junguiana vai falar bastante, não só na psicologia individual, mas também na cultura em geral, is primarily the problem of one-sided. É principalmente o problema da unilateralidade. So in both individuals and in the culture, Jung thinks there is a one-sidedness, a dominance in the direction of the
of the rational over the irrational, thinking over feeling or intuition, the material, an emphasis on the material rather than the spiritual. Tanto no individual quanto no coletivo, o Jung percebe que a gente tem uma unilateralidade que tende muito mais para o racional sobre o irracional, o pensamento sobre o sentimento e a intuição, o material sobre o espiritual. And he thinks there's an overemphasis on the outer world rather than the inner world. Tem uma ênfase maior também no mundo externo ao invés do mundo interno. And on consciousness rather than the unconscious. Também a consciência sobre o inconsciente. So his whole psychology, I believe, is aimed at correcting one-sidedness, not just these particular one-sidednesses, but any kind of one-sidedness. Então, toda a sua psicologia é direcionada para corrigir o problema da unilateralidade. Não só essas unilateralidades, mas todas as unilateralidades. Because this is just a cultural accident that these particular values and ideas are dominant in Western culture. It could easily be the other way around, in which case the one-sidedness would need to be corrected also. Porque é só um acidente cultural que esses valores estão unilaterais na nossa cultura e poderia muito bem ser o contrário. E também essa unilateralidade precisaria ser corrigida. Because I think that's an important point to make, because sometimes I think people get the impression that Jung values, say, the irrational over the rational, or feeling over thinking. That's not true. It's to do with the correction of one-sidedness. E é importante frisar isso, porque às vezes passa essa impressão que Jung tinha uma preferência do irracional sobre o racional, do sentimento sobre o pensamento. Mas a grande questão é que ele está tentando apenas corrigir a unilateralidade. And this is, we're now beginning to go into the area that was my PhD research, which eventually became a book, which is Two Souls, Alas, Jung's Two Personalities and the Making of Analytical Psychology. E agora a gente está entrando no campo do meu PhD, que virou livro, né? Duas Almas, as duas personalidades de Jung e a fabricação ou a criação da psicologia analítica. So in Memories, Dreams, Reflections, Jung, I won't have the opportunity to go into the complexities of the argument in my book, but just to simplify the argument, when Jung was a child, as he tells us in Memories, Dreams, Reflections, he says he has two personalities. He had two personalities. Basicamente, ele elabora melhor esse argumento no livro, mas no livro Memórias e Reflexões, Jung afirma que ele, quando criança, tinha duas personalidades. So personality number one, we could say, is kind of the ordinary personality, is the normal, rational, outer-oriented, involved in linear time kind of personality. A personalidade número é aquela personalidade aparentemente normal, voltada para o mundo, pensamento mais linear e racional. But what Jung increasingly experiences, to his great discomfort, is personality number two. E o que Jung experimenta muito de forma desconfortável é a sua personalidade número 2. And he experiences personality number two as putting him in touch with a completely different world. E parece que a personalidade número 2 coloca ele em contato com um mundo completamente diferente. Which he describes in Memories, Dreams, Reflections as God's world. Que ele descreve em Memórias e Reflexões como o mundo de Deus. But he doesn't mean by that the God of conventional Christianity. He means the divine generally, and especially the divine in nature. Mas ele não está falando do Deus cristão, mas basicamente do divino e especial divino na natureza. But personality number two has a huge emphasis on interiority. Mas a personalidade número 2 também tem uma ênfase muito grande em interioridade. And the infinite in time and space. E o infinito no tempo e no espaço. But the point is that Jung finds that when he's a child, that he can't really settle in either of the two personalities. Mas o que ele descobre é que quando criança, ele não consegue fixar em apenas uma das personalidades. He tries to live in personality number one, just to be an ordinary child, but that doesn't really work.
Ele tenta viver na personalidade número 1 e ser uma criança normal, mas isso não funciona. Something is missing. Alguma coisa está faltando. And he's drawn to personality number 2, and he sometimes has the opportunity to dwell in personality number 2. Ele é atraído para a personalidade número 2 e muitas vezes ele se permite viver nessa personalidade número 2. But the problem with personality number 2 is that nothing changes, nothing moves. It's very kind of static in a way. E o problema da personalidade número 2 é que nada muda, nada se movimenta e é tudo muito estático. So, for example, he describes a time in Memories, Dreams, Reflections when he started suffering from fainting fits. Ele descreve, por exemplo, no Memórias e Reflexões, o momento onde ele começa a sofrer de desmaios. And it meant that he couldn't go to school. E ele não pôde ir para a escola. So instead, he goes into nature and reads poetry and lies around and has a wonderful time. Em vez disso, ele fica em casa, na natureza, ele aproveita e lê poesia e descansa. But one day he overhears his father talking to a friend, and the father is saying, "Poor Jung, he seems to be stuck in this place, and he's not going to be able to make anything of himself because nothing can happen to him." E ele ouve um dia o pai conversar com um amigo, dizendo, né, poxa, coitado do Jung, ele está preso nesse lugar, ele não vai conseguir sair disso e fazer nada com relação a isso. And then Jung realizes that he's got to make a supreme effort to push himself back into personality number 1 in order to get back, go to school, get back into relationships, move forward, progress. E daí Jung percebe que ele precisa voltar para a personalidade número 1 para poder voltar para o mundo, para poder produzir, para poder progredir. But the truth is that he experiences having 2 personalities as a terrible conflict. Mas a verdade é que ele experiencia ter 2 personalidades como um terrível conflito. And he has no idea how to resolve it. E ele não faz ideia de como resolver. So, I mean, to cut a long story short, eventually he gets to realize, thanks to a dream, as often with Jung, that he really needs to live somehow in both personalities. Aí, para simplificar um pouco a história, ele percebe através de um sonho, né, como geralmente acontece com Jung, que ele precisa viver de alguma forma nas 2 personalidades. Difficult though that is, because there's a conflict of tension between the 2. Mesmo que seja difícil, porque tem um conflito óbvio entre as 2 personalidades. But I think that's important because he realizes eventually that it's in that very tension, in the conflict between the 2, in the interplay between the 2 worlds, that's where he's most alive and most creative. Mas é interessante porque ele percebe que é justamente no conflito e no jogo entre ambas as personalidades que ele se percebe muito mais vivo e muito mais criativo. So, in other words, he experiences in his own life the way in which one-sidedness doesn't work, and you need to somehow bring both sides into play. E aí ele percebe na própria vida como a unilateralidade não funciona e é necessário então buscar ambas as vivências. And one of the ways he realizes this is to think about when he's thinking about what he needs to do with his life, and he's drawn towards medicine, but he realizes that the field of psychiatry is his field because it, in a way, contains both personalities. He can use both personalities within psychiatry. E uma coisa que ele percebe nesse caminho é que ele encontra na psiquiatria um campo onde ele possa viver ambas as personalidades. Because on the one hand, it's a scientific discipline, it requires objectivity. Por um lado, é uma disciplina científica e exige objetividade, Personality number 1. que é a personalidade número 1. But on the other hand, it also requires him to inhabit his own subjectivity. Também exige que ele habite sua própria subjetividade. And to communicate with the subjectivity of his patients. E exige que se comunique com a subjetividade de seus pacientes. And specifically to engage in the unconscious. E especificamente também que interaja com o inconsciente. His own and his patients. Seu próprio e do paciente. And that's the world which includes the world of dreams, for example, which is the world of personality number 2. E esse é o mundo que inclui o mundo dos sonhos, que é o mundo da personalidade número 2. So the important thing is that the 2 come together. When the 2 come together, then something interesting happens. O importante é que ambos se aproximem e quando eles aparecem juntos, alguma coisa interessante acontece.
And as he works as a psychiatrist, he starts to realize that this problem of one-sidedness is at the root of a lot of neurosis. E quando ele, trabalhando como psiquiatra, ele percebe que o problema da unilateralidade está na base de boa parte das neuroses. Yeah, because if you're stuck in personality number one, which is more or less identified, I think, with the ego, we could say, as he later develops the idea. Porque se você está preso na personalidade número 1, que ele eventualmente associa com o ego, and then you're out of touch with personality number 2, which we could say, in terms of his later psychology, is the unconscious. E se a gente perde o contato com a personalidade número 2, né, que ele eventualmente vai nomear como sendo o próprio inconsciente, when that happens, we become increasingly dried up, sterile, and we lose our contact with the creative juices that we need. Quando isso acontece, a gente fica estéril, a gente fica seco e a gente perde o contato com esses fluidos criativos que a gente precisa. And in a way, that's staying in touch with the kind of, because as children, we naturally live in both worlds, I think. But as we get older, we become more one-sidedness, or we become more and more one-sided, and we lose this important interplay. Parece que quando crianças a gente vive ambas as personalidades e conforme a gente cresce a gente tende a ser mais unilateral e a gente perde esse contato. And it goes without saying that Jung's notion of the unconscious is utterly different from Freud's notion of the unconscious. E a gente nem precisa dizer que a visão junguiana é diferente da visão freudiana sobre o inconsciente. For Freud, the unconscious is merely the place where we repress. Everything we repress goes into the unconscious. It's a kind of cesspit of stuff we don't want any contact with. Para Freud, o inconsciente é basicamente o depósito, o poço daquilo que está reprimido ao longo da vida. Whereas Jung's collective unconscious is a rich well of potentialities which point us teleologically towards our future. E enquanto para Jung, o seu inconsciente coletivo é um poço de criatividade que nos aponta para o futuro. But the other important thing to say about the collective unconscious, which connects up with where we're going with this argument, is that it is collective. In other words, it's shared by all of us. E uma coisa importante para falar sobre o inconsciente coletivo é que ele é coletivo e compartilhado por todos. Because I think Jung sees us as kind of swimming in this kind of rich soup of the collective unconscious. Que parece que Jung nos percebe como, né, basicamente nadando nesse mar do inconsciente. And in that soup we are all connected. E nessa sopa nós estamos todos conectados. And obviously Jung believes that within this collective archetypal unconscious we find all the motifs and themes which show up in myth, fairy tale, etc. E nessa coletividade arquetípica a gente encontra todos os temas que a gente consegue ver nos mitos e nos contos de fadas. But I think it's also worth pointing out that for Jung, the collective unconscious, in a way, I don't want to personify it too much, but in a way, there is a sense that the unconscious seeks to make contact with the conscious ego. E sem querer personificar muito o processo, quase parece que o inconsciente busca contato com o ego consciente. And this is the way that we need to think about dreams, for example. It is the unconscious attempting to communicate with the conscious ego, attempting to help us avoid one-sidedness. E é assim que a gente entende os sonhos, como o inconsciente tentando contato com o ego, tentando evitar essa consciência unilateral. Through the process of compensation. Através do processo de compensação. And if we're not enough in touch with the unconscious through our dreams, then our dreams become nightmares. E se a gente não está em contato com nossos sonhos se transformam em pesadelos. And then, obviously, we have symptoms. Our complexes become problematic. E, obviamente, a gente tem sintomas, os complexos se tornam problemas. All this becomes increasingly difficult and painful for the ego. Tudo isso se torna completamente difícil para o ego. And eventually, hopefully, forces it to seek some kind of help, either through simply paying attention to these things or within analysis. Isso fica bem difícil para o ego, que força que ele busque ajuda,
né? Nem que seja apenas observando essas questões ou então através da análise. And I think we can think about Jung's ideas on typology from this direction as well. His emphasis is on the need to make contact with the inferior function. E a gente pode prestar atenção também com essa questão, esse problema da unilateralidade na sua teoria tipológica, na necessidade de entrar em contato com a função inferior. Again, in order to avoid the one-sidedness of a dominant superior function. Principalmente para evitar a unilateralidade com a função superior dominante. But again, it could be any function. It's just the one which happens to be your superior function that needs to be compensated through the inferior function. E, novamente, pode ser qualquer função, né? A questão é que a função dominante precisa, então, ser compensada pela função inferior. So the process whereby we deal with these one-sidednesses and through contact with the unconscious become gradually less limited, more whole, we could say. Então, o processo que faz com que a gente entre em contato com tudo isso, né, para a gente ficar um pouco mais completo. This is the process that Jung describes as individuation. Esse é o processo que Jung chama de individuação. Which, for me at least, is the central notion in Jungian psychology. E para mim é o conceito central dentro da teoria junguiana. I think it's particularly important that the kind of process aspect of it. E é importante perceber o aspecto do processo. Sometimes Jung's psychology can seem a bit static when we talk about archetypes and so on. Às vezes a teoria junguiana pode parecer bastante estática quando a gente fala sobre arquétipos. But if we remember that the driving logic of Jung's ideas is the process of individuation, that helps. Mas se a gente se lembrar que o motor do pensamento junguiano é o processo de individuação, isso pode ajudar. However, I think we also need to emphasize here that Jung very much sees the process of individuation as fundamentally an inner intrapsychic process. É importante lembrar que, fundamentalmente, o Jung vê o processo de individuação como um processo interior e intrapsíquico. It's true that he does say that when we are individuated, then we can go back to society and engage more fully with the world. É verdade que quando Jung afirma que, né, quando estamos individuados, a gente pode voltar para o mundo e interagir com a sociedade. But the process of individuation itself, mostly as we read in Jung, seems to be primarily an intrapsychic individual process. Mas o próprio processo de individuação, né, dentro, pelo menos na teoria do Jung, aparenta ser um processo interno intrapsíquico. It's also true that Jung clearly thinks that culture generally, that nations in fact, and societies also can become one-sided and also need to avoid getting stuck in their one-sidedness. Jung também percebe que culturas e nações também podem se tornar unilaterais e podem se fixar na unilateralidade. So there is a sense, I think, in Jung that these larger collective groups also need to individuate. Então parece que Jung também afirma que esses grandes grupos maiores também precisam se individuar. But Jung isn't really very clear about how this process should occur. Mas Jung não está muito claro de como isso deve acontecer. Mostly we get the feeling that he thinks that if enough individuals individuate, this will somehow make a difference. Parece que Jung acha que se indivíduos suficientes se individuarem, pode parecer suficiente. So a major emphasis upon individualism, I think, in Jung. Então tem uma ênfase muito grande no individualismo na teoria do Jung. And given that, it's not surprising that Jung himself, politically speaking, was a man of the right. E também não é de se espantar que o próprio Jung seja um homem de direita. We could say in a way that he favors, I think, politically a kind of maybe liberal, aristocratic idea, if there is such a thing. E parece que Jung tende a favorecer, né, politicamente, uma atitude um pouco mais liberal, aristocrata. I think the ideal for Jung would be that power is held by the individuated. Parece que Jung defende que o poder é detido por quem se individua. And he is enormously negative about collective organizations or groups
E ele tem uma posição bem negativa sobre organizações coletivas ou grupos. You can just about manage 2 people, but any more than that is a real problem for you. Ele consegue gerenciar 2 pessoas no máximo, mas que isso ele tem problemas. So he thinks that when people come together collectively, they regress, they start to behave like a mob. Ele acha que quando as pessoas começam a se organizar coletivamente, elas tendem a regredir e se comportar como massa. And he writes a lot about these dangers of mass-mindedness, as he calls it. E ele fala bastante sobre os perigos desse pensamento de massa. So the more I looked at this question of the 2 personalities and how the psychology developed out of these experiences, the more it seemed to me that there was a sense in which Jung himself continued to suffer from a certain one-sidedness. E quanto mais eu pesquisava essas 2 personalidades do Jung, como a psicologia emerge dessas 2 personalidades, mais eu percebi que Jung continuava sofrendo dessa unilateralidade. And in effect, this shows up as a bias in the direction of personality number 2. E, de uma forma geral, parece que isso se mostra através de um viés em favor da personalidade número 2. He favors the outer world. I'm sorry, he's against the outer world. He always favors the interiority of the inner world. Ele prefere mais a interioridade do mundo interno em detrimento do mundo externo. And ultimately, as I've said, individuation, psychological change happens through intrapsychic engagement. It's the ego engaging with the other parts of the psyche. E, como eu disse, a individuação é um processo de interioridade do ego interagindo com esse mundo interior. And that's necessarily a interior process. E é necessariamente um processo interior. So this one-sidedness in Jung looks like a bias in the direction of interiority over exteriority. E essa unilateralidade em Jung parece ser esse viés favorecendo a interioridade em detrimento da exterioridade. Intrapsychic processes over interpsychic processes or transpsychic processes. Favorecendo processos intrapsíquicos e não processos interpsíquicos ou transpsíquicos. And the individual, therefore, over the group. E favorecendo o indivíduo em detrimento do grupo. Now, obviously, it's not just Jung that thinks this way. It's a whole cultural bias, in a way, within Western culture towards individualism. Obviamente que esse problema não é só do Jung, é todo um viés cultural que favorece o individualismo. Because we find a lot of similar ideas in Freud and psychoanalysis. E a gente também encontra ideias muito semelhantes em Freud e na psicanálise. And I think, very, very broadly speaking, we can see that this tradition goes back to at least as far as Descartes. Aí parece que essa tradição a gente pode remontar até pelo menos a Descartes. Because in a way it relies upon a kind of splitting of the subject from the object out there. Porque parece que isso emerge a partir dessa separação entre o sujeito e o objeto lá fora. So it lives in a world where there are separate subjects all looking out on an objective world. E assim a gente vive num mundo onde tem sujeitos separados, cada um olhando num mundo objetivo separado. Now, the reason why this occurred to me as being a particular problem is partly because I work in a department which calls itself psychosocial. Para mim isso surge como um problema porque eu trabalho num departamento que se chama de psicossocial. But it seems to me that psychoanalysis and Jungian analysis and Jungian psychology have innate problems when they start trying to engage with the social and the political. E parece para mim que a psicanálise e a análise junguiana, a psicologia junguiana, tem problemas inatos quando eles se pretendem engajar com problemas políticos e sociais. And that tends to be to do with the in this emphasis on the intrapsychic and the individual. E parece que isso tem a ver com justamente essa ênfase nos processos interiores intrapsíquicos. But I find this particularly frustrating because actually I think that analytical psychology has the tools and the ideas to make a genuine contribution to precisely
these fields. E para mim é particularmente frustrante, porque eu sinto que a psicologia junguiana tem todas as ferramentas para poder contribuir para esses campos da psicologia social. Now, to be fair to Jung, despite everything I've said about his one-sidedness and his bias, we also find in Jung, as always, he's a very complex thinker, and then there are ideas there which certainly support what I'm arguing for today. E para ser justo com Jung, né, apesar da sua unilateralidade, a gente pode encontrar na teoria do Jung todas essas ideias que apoiam, que confirmam essa minha hipótese. So I think we need to kind of thank Jung for giving us the tools to deal with the problem that he himself also gave us. Então a gente tem que agradecer ao Jung porque ele nos deu as ferramentas para a gente poder lidar com o problema que ele também nos apresentou. So the first thing to emphasize, to go back, I've already said it, but Jung does say that the unconscious is collective, and that means collective. Então a gente tem que se lembrar que o Jung fala que o inconsciente é coletivo, isso significa que é coletivo. It relates to a place of meeting outside of the encapsulated individual. E se fala de um lugar de reunião que fica fora desse indivíduo. And secondly, Jung has given us this kind of logic of individuation to do with one-sidedness. Jung também nos deu uma certa lógica da individuação que tem a ver com a unilateralidade. And that, again, encourages us to look for one-sidednesses even within Jungian psychology and try to correct them. Isso também nos estimula a procurar essas unilateralidades na própria psicologia junguiana e corrigir esses problemas. So secondly, in Jung's later psychology, because I think Jung was aware of this problem on some level and sought to find various ways to deal with it. Também, em segundo lugar, dentro da própria teoria junguiana, parece que num segundo momento da teoria dele, né, o Jung percebe esses problemas e tenta encontrar maneiras de perceber esse problema. So in his later psychology, we have his writings about transference, countertransference. Também nos seus escritos mais tardios, a gente tem os seus estudos sobre transferência e contra-transferência. We have his writings about alchemy. Temos os estudos sobre alquimia. And we have his writings about synchronicity. E temos os estudos sobre sincronicidade. I think these are all three different ways in which Jung tries to get beyond the encapsulated psyche and establish a psychological world in which there are more connections on a deeper level. E esses são três campos que parece que Jung tenta compensar a sua lateralidade e encontrar maneiras de conectar, né, esse mundo encapsulado, né, de uma forma um pouco mais externa. I think he's acknowledging that as humans, we are, in a sense, in relation with each other and with the world in ways that can't be accounted for by conventional science. Parece que o Jung reconhece que, como seres humanos, a gente está em contato com uma realidade de um mundo que não consegue ser apreendida completamente pela ciência tradicional. And this is why he emphasizes the notion of what he calls the unus mundus. E é por isso que isso leva o Jung a falar bastante desse conceito do unus mundus, or one world, ou um mundo único. There this idea is pointing to a notion of existence where everything is intertwined. Essa ideia leva para uma noção de existência onde tudo está conectado. So what may seem to be opposites, like psyche and matter. Então, o que parece ser opostos como psique e matéria? Sorry, spirit and matter. Ou melhor, espírito e matéria. Or body and psyche, say. Corpo e psique. These are now understood by Jung as two different aspects of fundamentally the same underlying thing. E agora são compreendidos por Jung como dois aspectos diferentes de uma única e mesma. So using these ideas, he's sort of seeing beyond a simple inner-outer dichotomy. E usando essas ideias, a gente consegue ver um pouco mais além dessa simples dicotomia, né, So interna e externa. in a way, that these ideas themselves put into question the notion of an interior world separate from the outer world. E essas mesmas ideias colocam em questão justamente essa separação entre o mundo interno e o externo. So they're counter-Cartesian in a way. Então, de certa forma, é anti-cartesiano.
So, in order to progress this research, I've been looking into the philosophy of a French philosopher called Gilbert Simondon, who he's kind of unique, but he excuse me, but he comes out of, in a way, he's influenced by his thesis, which became his major opus, his main book, he inscribes that to Merleau-Ponty. E para dar continuidade à minha pesquisa, eu olhei para a obra desse filósofo francês, Gilbert Simondon, que baseia muito da sua tese no trabalho de Merleau-Ponty. And there are influences from Bergson and other French philosophers. Também com influência de outros pensadores franceses, como Bergson. But nevertheless, Simondon is quite unique in the particular approach that he takes. Mas Simondon é único na maneira como ele olha para o problema. And one of the interesting things about Simondon is he is genuinely, clearly influenced by Jung. E uma das coisas interessantes de Simondon é que ele é claramente inspirado por Jung. And that's something which is not very common in first-class philosophers. Isso não é muito comum, né, em filósofos de primeira linha. So the particular notion of Jung's that Simondon takes up is the notion of individuation. E o principal conceito que Simondon assume é o conceito de individuação. He expands this notion in all sorts of directions. Ele expande essa noção para todas as direções. It becomes a kind of what he calls an ontogenetic principle. Isso acaba se tornando, como ele chama, um princípio ontogenético. So he applies it, for example, to the idea of crystal formation. Ele aplica, por exemplo, até para falar sobre formação de cristais. And then he talks about vital individuation, which refers to the plant and animal world. Ele fala também sobre individuação vital, que fala sobre o mundo das plantas e dos animais. But eventually he moves on to the notion of psychic individuation. Mas eventualmente ele olha para a individuação psicológica. Individuation in human beings. Que é a individuação nos seres humanos. But what's interesting about Simondon from the point of view of what I'm talking about today A parte interessante do Simondon sobre o que eu estou falando hoje is that he extends the notion of individuation further than the individual. É que ele estende o conceito de individuação para além do indivíduo. He develops a notion which he describes as trans-individuation. E ele desenvolve o conceito que ele chama de trans-individuação. So this stage, according to Simondon, is just as much about the individuation of the collective as it is about the individuation of the individual. The two come together. E nesse momento fala tanto da individuação do coletivo quanto do indivíduo, e nesse momento ele se aproxima. So in a nutshell, Simondon believes that if your notion of psychic individuation stops with the individual person, então nesse momento, o Simondon ele afirma que se a sua noção de individuação termina com a individuação individual, you are adding an unnecessary limitation to your thinking. Assim você está adicionando limite desnecessário para o seu pensamento. The need is to move beyond the individual, as I say, into the collective. A necessidade é ir para além do indivíduo em direção ao coletivo. And this is why I found Simondon's idea here so stimulating and interesting with regard to trying to think Jung's idea of individuation forward into the psychosocial. E por isso que me chama muita atenção a ideia de Simondon, porque ele vai além do pensamento junguiano e começa a pensar o processo de individuação no campo psicossocial. But I'll come back to that a little later. Mas só que eu volto a isso depois. First of all, I want to say a bit about transference and countertransference. Yeah. Mas eu quero falar primeiro sobre transferência e contra-transferência. So in his 1946 work, Psychology of the Transference, Também na sua obra de 1946, a Psicologia da Transferência, Jung engages in a
fascinating discussion, which, as you know, involves using a series of alchemical illustrations. O Jung ele se debruça falando sobre o tema, se relacionando com uma série de imagens alquímicas. To illustrate ideas that he has, which I think we would describe these days as mainly about the process of countertransference. E essas imagens, elas ilustram muito do que hoje a gente chamaria de processo de contra-transferência. I mean, Jung doesn't use the term countertransference very often, but it's clearly that is the phenomenon that he's referring to. Mesmo Jung não usando o termo contra-transferência tanto assim, é basicamente sobre isso que ele está falando no livro. Indeed, Alberto Stefano, who wrote a book called The History of Countertransference, says Jung probably preceded everyone on the issue of countertransference. Alberto Stefano, um autor, um psicanalista, ele vai falar que a obra do Jung sobre contra-transferência é anterior a todas as outras obras sobre contra-transferência. So, from our point of view, what's interesting here is that Jung notices that what happens within the analytic vessel doesn't consist only of communication and interaction between the separate persons of the analyst and the patient. Basicamente, quando o Jung está falando sobre esse veículo analítico, ele não está falando apenas da interação entre analista e paciente. And Jung uses a diagram to illustrate the various different forms of communication which are going on within the analytic vessel. E o Jung ele descreve, com esse diagrama, todas as formas de comunicação que acontecem nesse veículo analítico. So first of all, there's the ordinary, normal, ego-to-ego intersubjective communication, which happens on the top line. Inicialmente, a gente tem, nessa primeira linha, uma comunicação clara, ego para ego, intersubjetivo. But there's also, as we know, unconscious projection coming from the patient onto the analyst. A gente também tem a projeção inconsciente que sai do paciente em direção ao analista, Which we would normally describe as transference. que a gente geralmente vai chamar de transferência. But also there's transference coming from the analyst onto the patient. Mas também tem a transferência que sai do paciente e vai para o analista, do analista e vai para o paciente. And also there is a certain amount of communication between the consciousness of the analyst and the unconscious of the analyst, and also within the patient. Também tem bastante comunicação entre o aspecto consciente e o inconsciente, tanto do analista quanto do paciente. But the line which, from our point of view, is interesting here is the bottom line. Mas a linha aqui para a gente interessante é a linha de baixo. So this is the communication on the level of unconscious relation. Que aqui a gente está falando em comunicação no nível de relação inconsciente. And in a way, this illustrates the limitations of diagrams, I think, because you can't really convey in a diagram what Jung's getting at in terms of what happens on that bottom level. E, de certa forma, aí a gente vê o limite no próprio diagrama, porque pelo diagrama a gente não consegue entender claramente qual que é o limite que Jung, ou qual que é a expansão que Jung quer falar sobre o que acontece nessa comunicação. Because the whole point about the experience of this level of relation is that the two partners no longer feel completely separate. Porque eu acho que o ponto principal desse nível de comunicação é que ambos os participantes não se sentem completamente separados. So Jung himself struggles to find the words to describe what he's talking about here. Então Jung tem dificuldade em encontrar as palavras para expressar o que ele está sentindo aqui. He calls it a bond, a combination resting on mutual unconsciousness. Ele chama isso de um vínculo, uma combinação que descansa sobre um inconsciente mútuo, uma consciência mútua. He also says it's like the mixing of two different chemical substances, whereby both are transformed. Ele também fala isso como uma mistura de duas substâncias químicas, onde ambas são transformadas. I mean, that's extremely important, that he's making the point that it's not only the patient who is transformed, but the analyst is transformed as well, and somehow the two are part of the same process. E é importante notar que não é só apenas o paciente que se transforma, mas o analista se transforma junto, e ambos são partes desse processo. And elsewhere, he says it causes
the two parties to get involved in the transformation of the third, he says, and to be themselves transformed in the process. Isso, em outro lugar, Jung fala que isso leva para que ambas as partes se transformem e que leve para uma transformação desse terceiro e todos se transformem nesse processo. So I think this notion that Jung brings in here of the third is important. Essa noção do terceiro é importante na obra do Jung. It highlights the fact that we're not just talking about a kind of connective relation between two entities. A gente não está falando apenas de uma conexão entre duas entidades. What's happening is itself its own active, affective, and transformative field. E o que a gente está falando é justamente desse campo afetivo e transformativo. And the field is somehow bigger and more powerful than what it contains. E o campo é aparentemente maior e mais poderoso do que aquilo que ele contém. So it's very hard, I think, for us with our modern cultural ways of thinking about ourselves to really try to imagine what Jung's talking about here. We have to suspend atomistic notions of a world made up of individual separate entities. Parece muito difícil para a gente conseguir imaginar o que Jung está falando, principalmente porque a gente tem que abrir mão dessa visão atomista de ver as coisas como entidades separadas. But in Jung's late thought, this is precisely the area that he's interested in. Mas o trabalho e no pensamento mais recente do Jung é justamente esse campo que é de interesse dele. So in alchemy, for example, Jung discovers this dynamic model. Again, very, very big emphasis on process in alchemy. E na alquimia, por exemplo, Jung descobre esse processo dinâmico, e uma ênfase novamente no termo processo. And in alchemy, the alchemist is, on the one hand, outside the vessel, looking at it, observing what's happening. E na alquimia, o alquimista, de certa forma, ele está fora do vaso, olhando o que está acontecendo. But he's also somehow inside the vessel, at the same time, undergoing the transformations which occur. Mas, de certa forma, ele também está dentro desse vaso, passando pelas mesmas transformações que estão ocorrendo. And epistemologically speaking, what Jung is saying is that this is different from conventional knowledge, which you gain a posteriori from what you've observed. E epistemologicamente, isso é diferente do conhecimento tradicional que a gente consegue a posteriori daquilo que a gente observa. In alchemy, the knowledge is itself the process. E na alquimia, o conhecimento é o próprio processo. So the epistemological and the ontological are, in a sense, the same. E, de certa forma, na alquimia, o epistemológico e o ontológico são o mesmo. And, of course, Jung realizes and emphasizes that these alchemical processes are a wonderful metaphor or parallel for what the processes that he sees as happening within the individual intrapsychically. E Jung percebe que todas essas imagens e metáforas da alquimia são uma metáfora muito boa para os processos psíquicos que ele está descrevendo. But in terms of what we're talking about here today, I think what's more interesting is the way in which they parallel therapeutic analytic processes. Mas o que é interessante para a gente aqui é a maneira como eles entram em paralelo com todos esses processos terapêuticos. Moving us beyond the limits of thinking about the two entities of analyst and patient. Fazendo com que a gente veja além dessas duas entidades entre analista e paciente. So at the same time that Jung was working on all this, he was also collaborating with the famous theoretical physicist Wolfgang Pauli. Ao mesmo tempo que Jung estava trabalhando com tudo isso, ele também estava colaborando junto com um físico teórico, Wolfgang Pauli. And his work with Pauli provides him with yet another different way to approach related problems. E o seu trabalho com Pauli dá uma outra ferramenta de como Jung pode olhar para justamente esses problemas relacionados ao tema. No, I'm okay. So this is, apart from anything else, a very interesting example of a very productive transdisciplinary work within analytical psychology, or connecting up the disciplines of analytical psychology
and subatomic physics. Aqui é um encontro interessante que mostra justamente uma relação entre o campo da psicologia analítica Which e da is física subatômica. extraordinarily productive here, but I think that unfortunately the Jungian world hasn't particularly learned from that. It tends to be rather looking in on itself, and it resists connection with outer disciplines. I think it feels a bit defensive sometimes. E parece que a própria psicologia junguiana não conseguiu aprender com esse encontro e se mostra um pouco defensiva na tentativa, no momento que tenta olhar para outras disciplinas para fora de si. I just wanted to make that point. I just want to agree with Carlos because he was saying that yesterday, and I think it's a very good point. Eu só queria concordar com o Carlos, porque parece que ontem ele estava falando sobre isso, né, e estava querendo só concordar com esse ponto. But in terms of the connection with Pauli, obviously what comes out of that is this notion of synchronicity. Mas o interessante é que desse encontro com Paulo surge a noção de sincronicidade, Which he describes as an acausal connecting principle. que ele vai descrever como um princípio de conexão acausal. Now, there's a lot to say about synchronicity, and I'm not able or haven't got the time to go in today. My colleague at Essex, Professor Roderick Main, has written a lot about synchronicity. He's a world expert. So if you have questions about synchronicity, go to Roderick. Tem muita coisa sobre sincronicidade que eu não vou conseguir falar. Se quiserem mais informações, como meu colega lá em Essex, o Roderick Main, já é um especialista no tema, procurem ele. But what I particularly want to concentrate, the aspects of synchronicity I particularly want to concentrate on today is the aspect in which it comes into relation with the analytic process. Não, mas o que me interessa agora sobre a sincronicidade é a maneira como ele se aproxima do processo analítico. Jungian analyst Hans Dieckmann. É o analista junguiano Hans Dieckmann. Slide. Jungian analyst Hans Dieckmann wanted to investigate the unconscious interaction between analyst and patient. Hans Dieckmann queria investigar a interação inconsciente entre analista e paciente. And what he found was there was, as he called it, an astonishing increase in the phenomena of synchronicity in situations where the affect in the transference becomes very heightened. O que chama atenção é o aumento de fenômenos de sincronicidade quando as situações afetivas estavam ampliadas nessa relação. In other words, when transference and counter-transference activity hots up in analysis, we find an extraordinary number of synchronicities starting to happen. Em outras palavras, né, quando a transferência e contra-transferência acontecem, a gente começa a ver vários fenômenos de sincronicidade. So, for example, in the famous scarab beetle incident, which Jung uses often to describe what synchronicity is. Então, por exemplo, no evento do escaravelho, que o Jung usa para poder descrever o que é sincronicidade, we know now, we obviously have Jung's information about that incident, but we also have other information about the woman who was the patient in that particular case. Obviamente a gente já tem a visão do Jung sobre isso, mas agora a gente tem informação sobre a mulher que teve o sonho. And we happen to know that Jung had a peculiar and quite interesting counter-transference towards her. E a gente sabe que o Jung teve uma certa contra-transferência interessante, particular, com relação a ela. Which obviously he doesn't mention when he's talking about this. Que obviamente ele não fala a respeito. But it's a pity he doesn't mention it because it really adds to our understanding of the way in which synchronicities occur in these very difficult counter-transference, transference situations. E aí é uma pena ele não falar sobre essa relação, porque a gente perde a compreensão de como que a sincronicidade acontece nessa relação de transferência contra transferência. But in brief, we have a situation where there's a real dead end. It's a sort of knotty, problematic situation. It can't move forward. It's stuck. And Jung talks about it as if it's all because it's stuck in the patient. But I think the truth is it's stuck in Jung as well. So the whole situation is stuck. And as you know, she's describing a dream in which she is given a beautiful golden scarab
beetle. And at that moment, there's a tapping on the window, and Jung opens the window and catches the beetle that flies in, and he looks at it, and it's a kind of little scarab beetle. And he gives it to the woman and says, "Here's your scarab beetle." And in that moment, he says, everything changes, and things can move forward, and there's room for transformation. Jung descreve, né, como sendo uma situação onde as coisas estão muito amarradas, estão muito presas, mas da forma como Jung descreve, parece que isso está preso só nela, só na paciente, mas a gente também pode imaginar que está preso nele. E a paciente descreve que teve um sonho com um escaravelho dourado, foi dado de presente, e ouve um barulho na janela. Ele abre a janela, pega um besouro que está batendo na janela e apresenta, está aqui o seu escaravelho, e ele descreve que nesse momento as coisas começam a fluir. Okay, I think we're going to take a pause now. I mean, I've got a few more pages to do, but I'll finish up after a break, and we can have some coffee and relax for a few moments. Vamos tomar uma pausa agora, a gente vai continuar daqui a pouco com mais páginas, mas aí a gente continua. Pode continuar, eu vou ver. You finished, yeah. The other thing to remember here is that Jung is not interested in these things from a purely theoretical point of view. He's interested in what they have to say, what they point to in terms of the process of psychic individuation. É importante lembrar também que Jung ele não está interessado nisso apenas de uma perspectiva puramente intelectual, mas também do que tudo isso tem a dizer com relação à individuação psíquica. And psychic individuation always involves, to a certain extent, a kind of decentering. E a individuação psicológica também envolve um sentido de descentralização. Because the conscious ego is always put into question by individuation. Porque o ego consciente está sempre sendo questionado pela individuação. However, as I've said several times, Jung focuses on individuation as an intrapsychic process. Mas Jung, o interesse do Jung é na individuação como um processo intrapsíquico. And this is where Simondon's philosophy comes into help us. E é aqui que a filosofia de Simondon vem para nos ajudar. Because Simondon also emphasizes the necessity of decentering. Porque o Simondon também dá uma ênfase na descentralização. But for Simondon, the decentering takes place on a wider scale. Mas para Simondon, essa descentralização, né, acontece numa escala mais larga. Beyond the intrapsychic, outside of the individual psyche. Para além do intrapsíquico, do lado de fora da psique individual. In other words, it's our psychic individuality as such, the notion that the psyche is a separate, encapsulated individual entity. That is the thing that needs to be put into question. No sentido, o que precisa ser questionado é a noção de uma psique individual. So Simondon's not just talking about an improvement in relations between different individuals or subjects. Então, o Simondon não está falando que a gente vai buscar uma melhora das relações entre as pessoas. These are the kinds of relations that we saw on the top line in Jung's diagram between ego and ego. Esses são os tipos de relação que a gente vai ver lá naquele diagrama na linha de cima, entre ego e ego, no diagrama do Jung. On this level, in the societal setting, we're talking about ordinary engagements between one individual and another. No campo social, a gente está falando desses encontros, né, comuns entre dois indivíduos. Delimited by our roles as consumers or friends or parents or whatever it is, students. Delimitado pelos nossos papéis como consumidores, como amigos, como estudantes, como familiares. So a superficial shift from inner to outer, or from intrapsychic to intersubjective, is not what we're talking about. It's not what Simondon is talking about. Então, essa mudança superficial de intrapsíquico para intersubjetivo não é o que o Simondon está se referindo. Because there's not enough of a radical challenge to us, and there's not enough, it doesn't put us into question enough. A gente não se questiona o suficiente, né, apenas olhando para isso.
So inevitably, it's quite difficult to articulate exactly what Simondon is referring to when he talks about the trans-individual, because in a sense, it's a relatively new idea. É difícil a gente entender o que o Simondon quer falar sobre esse trans-individual, porque é uma ideia radicalmente nova. But in effect, it necessitates a suspension of ordinary intersubjective relations. Mas ele exige uma suspensão das relações intersubjetivas tradicionais. We need to become aware, Simondon says, of what in ourselves is more than individual. O Simondon ele diz que a gente precisa começar a perceber o que em nós é mais do que individual. So in order to achieve a genuine relation to the collective, então, para a gente conseguir alcançar genuinamente o coletivo, Simondon thinks we first need to go through a stage of what he calls disindividuation. Então, o Simondon sugere que para poder fazer isso, a gente tem que passar antes por um estado que ele vai chamar de desindividuação. And I think Jung refers to this kind of process in places. I think when he talks about, he uses the term abaissement du niveau mental, from Janet. Isso daí tem a ver com que o Jung, né, se refere no conceito de abaixamento do nível mental. That kind of lowering out of the normal ego consciousness, I think, is partly what Simondon is talking about. Essa forma de rebaixamento da consciência do ego, seria mais ou menos isso que o Simondon está se referindo. But I also think that we're talking on a wider scale of an entry into exactly the kind of field that we saw in the microcosmic world of analysis. Mas a gente também está entrando num campo, né, análogo ao que a gente viu nesse mundo, o microcosmo da análise. The field of the third, where our sense of ourselves as separate individuals gets suspended in favor of a wider, more expansive relation, enabling, I would say, a genuine intimacy. Nesse campo do terceiro, onde o nosso senso de individualidade, né, ele é deixado de lado, buscando um senso de intimidade diferente. But we're talking about an intimacy which, in a sense, goes beyond the personal. Mas é um tipo de intimidade que vai além do pessoal. So, from the point of view of looking at politics or society, the importance of this idea, obviously, is that it resides in the ability to provide an idea of profound connection within and through the collective. E olhando para uma perspectiva social e política, né, isso permite que esse senso de individuação olhe através das relações coletivas. But one that doesn't depend on using conventional notions of political or social relation. E uma que não dependa necessariamente das noções tradicionais de relações políticas. Simondon sees these latter notions as psychically impoverished. O Simondon percebe que essas noções tradicionais são psiquicamente pobres. Precisely because they only exist on the superficial intersubjective level. Justamente porque elas só existem nesse nível superficial e intersubjetivo. So I'm beginning to wind up now, and before I do, I want to look at a notion which I think I find helpful in terms of thinking about what the trans individual looks like, and that's anthropologist Victor Turner's idea of communitas. E antes de terminar, eu quero olhar para esse conceito do antropólogo Victor Turner, o conceito de communitas. So Turner says that communitas is spontaneous and concrete. O Turner fala que a communitas ele é espontâneo e concreto, Undifferentiated, egalitarian, sem diferenciação, egalitário, direct, extant, direto, externo, non-rational, existential, não racional, existencial, and I-thou in Martin Buber's sense. e na relação de eu-tu de Martin Buber. And the particular importance of communitas is that it highlights a way in which individuals experience a sense of deep togetherness
while at the same time it liberates the individual from conformity to general norms. E uma das noções importantes de Communitas é que ele aprofunda os vínculos de relacionamento, enquanto libera o sujeito, né, da necessidade de se conformar às regras gerais. And I think if we're thinking archetypally, then I would think along the lines of the Dionysian. E se a gente está pensando de forma arquetípica, isso, né, fala bastante sobre o Dionisíaco. So these points are really early rudimentary stabs at what is obviously a very complex and difficult problem. E esses pontos são tentativas bem rudimentares de falar sobre um problema bem mais complexo. What I hope is that if we can find a way to look beyond Jung, analytical psychology has the capacity to offer a genuine contribution to the psychosocial. E eu espero que se a gente conseguir olhar para além de Jung, a psicologia analítica ela pode oferecer uma genuína contribuição para essa discussão psicossocial. Politics or a sociology which takes into account these hitherto invisible, unconscious forms of trans-individual that I've begun to look at here would look very different from what we presently have at hand. E se a gente olha para política e sociedade, usando essas ferramentas apresentadas, elas vão ter uma aparência muito diferente do que a gente está acostumado a ver. I think it opens up the possibility of a genuinely psychosocial perspective, which moves beyond the split between sociology, which starts with the idea of society and then goes to the individual, and psychology, which tends to start with the individual and then go to society. We're trying to find something between the two, something that moves beyond the two. Isso permite que a gente consiga ver, para além dessa divisão aparente da sociologia e da psicologia, né, de uma saindo da sociedade do indivíduo e outra do indivíduo para a sociedade, tentando encontrar um espaço em comum entre esses campos. So, at the very least, I hope you picked up some of my sense of excitement about the potential that analytical psychology, I think, genuinely possesses when applied to contemporary questions and difficulties. Então, eu imagino que vocês tenham percebido um pouco do meu entusiasmo com esse tema e do quanto a psicologia analítica pode contribuir para esse espaço psicossocial. Thank you very much. Muito obrigado.